Bom, estamos de volta, né? Antes de eu conversar com o Vanderlei Pérez, que já está aqui me esperando, né, para a gente participar e finalizar o programa de hoje, eu quero dar uma dica para você que está aí, né? Estamos em processo eleitoral, em pleno processo eleitoral, e o facebook.com/Diário de Teresópolis traz mais uma dica, mais um serviço para você que nos acompanha sempre, né, em todo momento aqui, que é o seguinte: você está, né, durante um processo de campanha eleitoral, mas nem tudo é permitido, né? Se você se sentir incomodado com algumas dessas campanhas, se você identificar alguma coisa que você entenda ser irregular, você tem arma, você tem voz, e a gente postou aqui inclusive o link, tá aí no facebook.com/Diário de Teresópolis. Eu pedi para o Rodrigo colocar na tela aí, ó. Denuncie, tá? Denuncie. Você tem papel imprescindível nessa denúncia. Olha, tem muito material aí rodando, né? Tem muita gente que acha que pode fazer qualquer coisa com a imagem dos outros, né? Que não tem problema, que é campanha eleitoral, que é justificado. Não é. É preciso respeitar a imagem das pessoas, é preciso respeitar a história das pessoas e o principal, você quer pedir voto, você quer convencer o eleitorado, esteja dentro da legalidade. Não extrapole, né, o bom senso, muito menos as nossas normas eleitorais, que são exigentes, sim, porque estão aí para garantir um pleito liso, reto, sem possibilidades de campanhas destoantes. É para isso que existe a fiscalização, é para isso que existe lei. Se você se sentiu incomodado, denuncie, tá? Tem um canal oficial, você vai direto para o Tribunal Regional Eleitoral, faz um cadastrinho e faça a sua denúncia, resposta imediata. E o melhor de tudo, né? Quem sabe com a sua denúncia você não torna um irresponsável inelegível, né? E a gente livra a sociedade de uma tralha como essa. E aos senhores candidatos que ainda insistem, né, em fakes, em publicações falsas, né, em publicações maliciosas para atingir os outros, isso não é convencimento, tá? Isso aí é ilegalidade. E se você quer começar a tua vida política cometendo ilegalidade, você precisa rever os seus conceitos urgentemente. Vanderlei Pérez, não é porque é processo eleitoral que tudo pode, né? Tem que ter um negócio chamado respeito, né? Ajuda. Pode pedir voto, né? Já é um grande avanço. A única coisa que pode é pedir voto, né? Pelo amor de Deus. Até uns dias atrás, pedir voto nem pensar. Podia tudo, mas agora podia, pode, agora né? pode, mudou a campanha, né? E muitos candidatos estão querendo ganhar a eleição na rede social. Rapaz, eu não consigo entender essa gente que acha... Vai pra rua, gente. Vai pra rua trabalhar. Além de não ter um discernimento da cidade, ainda não tem discernimento de campanha, porque o eleitor, ele está distante. O eleitor não está aqui, você não vai encontrar o eleitor com facilidade. Vai até encontrar muita gente na várzea, né? Mas eleitor... Muita gente nos bairros, nas partes centrais dos bairros, mas o eleitor, ele está naqueles cantos, cuidando da sua vida e fazer dentro das suas atividades, né? Então, o candidato hoje que quiser voto, ele tem que frequentar a fábrica, ele tem que frequentar pontos de ônibus, né, onde as pessoas estão ali aguardando o ônibus, é uma boa oportunidade de abordagem. Tem várias formas de abordagem, inclusive a rede social, mas a rede social é um suporte à campanha de rua, ela não é a campanha, não existe campanha de rede social. Tem um sujeito que fica sentado em casa só na rede social, vou ser prefeito, eu vou ser prefeito, não é? Foi curtido por 30 pessoas. Olha, legal, 30 pessoas curtiram minha página, vou ser prefeito, pelo amor de Deus, né? Isso é uma loucura. O senhor é um ridículo. Nós temos, é verdade, cara, eu acho interessante essas pessoas que querem ser prefeito, né? Até escrevi um textinho sobre isso na última semana, o que move as pessoas para a política. Nós temos, quem tem um discernimento da cidade, a gente entende que nós vivemos em 3 cidades distintas, né? Nós temos a cidade do visitante, que é esse visitante que vem no fim de semana, feriadão, ele vai no alto, ele vê o alto, ele vai na feirinha, ele tem os bons serviços do restaurante do alto, né? Tem a vista maravilhosa da Cordilheira da Serra dos Órgãos, vê CBF, vê lago, ele sai daqui achando... Teresópolis é melhor que Gramado para esse visitante, né? Teresópolis é top, né? Está pertinho do Rio, é tudo mais de bom. Barato. E se ele via até a várzea, ele viu um lugar fechado, porque fim de semana a cidade está fechada, pouco movimento, ele vê uma cidade e fica encantado com ela. A cidade que nos sobrou, né, é a várzea, essa cidade
funcional, onde tem as ruas, onde tem os comércios, tem os bairros onde tem as ruas principais, até as ruas menores, com alguns problemas, mas ainda aí são ruas. E tem muito político que só conhece essa cidade e se esquece que existe uma outra cidade além dessas ruas, né? É a cidade das vielas, das servidões, dos galhos de servidão, a cidade dos pontos que a pessoa leva meia hora para chegar na rua principal, para depois ir para o ponto de ônibus e para vir para a várzea. É nessa cidade que estão os votos. Os candidatos que não conseguirem falar com esse eleitor e convencer eles de que pretende, que tem ideias para mudar, para melhorar a vida deles, não vão chegar a lugar nenhum. Nós tivemos exemplos já nas duas eleições passadas, nós tivemos candidaturas muito interessantes, candidaturas, não digo de elite, mas candidaturas que encantaram uma camada pensante. Em 2012 tivemos isso, em 2016 também. E na apuração dos votos, ficou só nessa camada. Essa camada estavam ali, primeiro, segundo, terceiro lugar, sempre ali, muito bem votados, brigando pau a pau com quem fez 35 mil votos. Mas quando aparecem os votos do interior, onde a maioria desses candidatos não sabe onde é, e se soltarem lá não conseguem voltar, de jeito nenhum. E aí é justificado, né? Esse cara não conhece, por óbvio, não vai ser votado. O eleitor não conhece ele também. Nós vamos chegar à eleição, nós vamos chegar no final desse mês agora, que está bem... Está acabando. Está indo para o meio, né? Vamos chegar no dia 30 desse mês, e aí vão faltar só 3 dias para a eleição, e eu acredito que a metade da cidade ainda não vai saber que vai ter eleição. Nós aqui estamos sabendo. Nós somos relativamente bem informados, né? As pessoas que acompanham os canais de informação, as pessoas que estão nesse dia a dia do comércio, no dia a dia dessa cidade ágil, elas estão tendo um discernimento, tendo uma ideia que vai ter uma eleição daqui a alguns dias. Mas tem um pessoal que nem sabe mesmo. Mas olha, o agricultor que está lá cuidando da sua vida, a pessoa que mal tem energia elétrica, não tem acesso à rede social, ou então não tem o costume, mas não tem o costume, usa mais para os seus afazeres de família e tal, não tem aquela coisa de frequentar grupos. Essas pessoas não sabem que vai ter eleição. E a grande missão, talvez, da Justiça Eleitoral é dizer, vai ter eleição daqui a um mês, vai ter eleição dia 3. E depois os candidatos. Acha um candidato, ou então o candidato acha os eleitores. Os candidatos estão brigando pelos mesmos eleitores. E estão brigando por eleitores... Estão saindo no tapa quase, né? Verdade. E estão brigando, às vezes, por eleitores ruins, eleitores que vão para a internet fazer futrica, para falar mal, para falar bem de quem não merece, para falar bem, para falar mal de quem não merece, para divulgar mentiras, né? Então, esse mundinho da rede social, esse mundinho que os políticos estão frequentando com certa tranquilidade até, isso não leva ninguém a nada. É por isso que quando chega a eleição, quem domina o interior, quem domina a periferia, quem conhece o interior, se destaca e o voto vem, né? E esses candidatos que vivem só aqui nessa cidade imaginária, nessa cidade onde aparentemente as coisas funcionam, que é essa cidade do asfalto, do paralelo, né? E mais a cidade do Facebook, essas pessoas vão ter decepção. E aí vão aparecer com votação inferior ao que almejavam, e até candidaturas até interessantes que poderiam cair no gosto das pessoas, não vão deslanchar porque não falaram com as pessoas certas. Eu li um artigo há um tempo atrás, né, só para a gente fechar essa questão da eleição, que tem foto, tá, gente? Eu li um artigo há um tempo atrás sobre essa questão da eleição e dos candidatos que, como o Vanderlei disse, vislumbram um município, um estado ou um país que não existe, que eram os candidatos da Fazendinha do Orkut. Você lembra da Fazendinha do Orkut, que virou uma mania, né? Que era um joguinho que você administrava a fazendinha, você dava comidinha para o bichinho. Sou dessa época, não. O Vanderlei sabe muito bem o que é. Você tinha que cuidar da plantação, tinha que construir a casinha. Você lembra muito bem da Fazendinha do Orkut, né? Essa Fazendinha é que é a cidade que esses caras estão querendo cuidar. Só que a nossa Fazendinha é muito maior que essa do Orkut, né? E tem muito mais cuidado que a gente precisa ter. Para as pessoas que acham que vão ganhar a eleição ou que vão destruir outras candidaturas na internet, basta lembrar que é só olhar a foto do perfil das pessoas na internet, né? São aquelas pessoas maravilhosas, sempre felizes, sempre rindo, e que não condizem às fotos que elas vão ser flagradas no dia a dia, né? São fotos escolhidas, pousadas, são aquelas fotos tiradas nos casamentos, nas festas, onde está tudo bem, né? Tem o pessoal que fala assim, não analise as fotos que você postou, mas sim as que te marcaram. Essa que você marcar em situação que não é tão
elegante assim, tão bonita assim. Essas são as pessoas. A internet é um meio falso das pessoas. Claro. Elas se mostram, elas apresentam currículos que não têm, elas otimizam a sua personalidade, né? Elas querem mostrar uma imagem que elas gostariam até de ter. Que buscam ser até. É importante você ter autoestima e buscar. Ser melhor do que é. Isso é uma forma de você se autoestimar. Mas é um perfil imaginário, né? Aquele perfil não condiz exatamente. E na internet as pessoas são também muito politicamente corretas, né? Ali ninguém é racista, ninguém é preconceituoso, né? Ninguém tem. Esses que são. Mas ali ninguém é preconceituoso, vai pontuando bem. Né? Defende causas, todo mundo defende a causa dos animais, defende a causa dos necessitados, todo mundo é politicamente idosos, né? correto. Não criticam a questão de religião. A pessoa ali, a não ser os profissionais que da discórdia, esses não tem como, eles estão lá para degladiar. Mas e as pessoas não são assim. As pessoas, nós somos defeituosos por origem, né? Nós temos de formação, nós temos nossos defeitos e temos que brigar intimamente com esses defeitos para a gente melhorar a nossa qualidade, né? Um exercício diário. Mas na internet a gente só mostra, é normal que as pessoas só mostrem esse lado maravilhoso que todos nós temos, né? Todos nós temos nossas qualidades e procuramos esconder os nossos defeitos. E na internet as virtudes são totais. E aí é nesse campo que as pessoas querem ganhar a eleição e onde os candidatos também se mostram maravilhosos, sem defeitos, quando na verdade poderia ser até um bom espaço para debate, para crescimento, né, para divulgar que você de fato conhece as necessidades da cidade, né? Eu temo muito por esses 9 candidatos que nós temos, pelo conhecimento deles da cidade. Né? Pelo pouco conhecimento, senão vão chegar na prefeitura de surpresa, porque de repente a eleição, um desses vai ganhar, certamente, a gente espera, né? Nós estamos aí em fase de reprovação, né? Nós estamos aí na admissão à eleição. Daqui a pouco eu vou vai ter uns 3 ou 4 aí que vão ter problema. Eu acho que a gente deve ter uns 3 candidatos indeferidos. Então, a eleição vai mudar um pouquinho a realidade deles, né? Estão todos posando aí, que está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, mas quando o juiz colocar lá indeferido, ele vai lá e recorre indeferido com recurso, isso muda a realidade da campanha, né? Por falhas realmente da candidatura. Então, era uma oportunidade que as pessoas usaram a internet para alcançar esse campo. Existe uma relação, né? Isso é uma forma do candidato se relacionar com o eleitor, com as pessoas. Mas não é a única forma. Não estão fazendo, não é a única forma. Nada substitui o aperto de mão. Né? E daí os políticos populares que estão sempre surfando aí e ganhando eleições, porque eles vão nas pessoas, eles conversam com as pessoas. Não perde tempo, e o principal, ali você aprende e você tem noção do que as pessoas precisam, né? De repente chega lá, eu quero fazer uma cidade maravilhosa. Aí você assim, mas eu só quero que a minha rua tenha... Não quero cidade maravilhosa não, eu quero só a rua aqui. Eu só quero que não tenha lama na minha rua, eu quero outras coisas. Gente, vamos lá para foto. Vai ser dito vamos para a foto do dia, senão a gente está enrolado aqui, senão a gente não vai sair daqui hoje. E a foto é maravilhosa, a gente não pode perder essa foto, né? Olha que coisa bacana, gente. Primeiro vamos para o ano, né, Vanderlei? 1900 Rapaz, isso aí o governador era Faria Lima. A próxima imagem, nós temos ela um pouquinho ampliada para pegar as autoridades. Nós temos ali tá aí. Dá para ver ali o Faria Lima, Eduardinho Nascimento, Paulo Nascimento, Gilberto Areias, o Zequinha Quinzinho. Isso, Zequinha Quinzinho que era uma personalidade, né? É interessante, eu conheci se eu não me engano, o Quinzinho, né? Que foi o que participou depois de Rapaz, eu não lembro mais. Eu conheci o Quinzinho, é verdade. Não, para lembrar direito, eu tenho que ler o texto que eu escrevi, porque eu fiz alguma pesquisa. Antes, né? Mas, cheguei a conhecer os dois. Figuras interessantes, né? E eles estavam sempre na prefeitura, eles eram funcionários da prefeitura. Eram cargos, né? Não eram funcionários de carreira. Mas eram funcionários conhecidos. Tem, inclusive, filhos dele, né? Eles deixaram uma prole, né? E não são pessoas de altura, de estatura mediana, não foram anões, né? Aliás, eles se casaram com mulheres altas, né? E são hoje, deixou descendentes, e a gente às vezes nem se relaciona com as pessoas, não tem essa ideia de quem foram, né? E eram pessoas muito interessadas na cidade, divulgando a cidade, recebiam, eram atrações, né? Eram figuras ilustres daquela época. E essa aí, na verdade, a gente queria mostrar uma banda de música, né? Esses eventos, qualquer inauguração de escola... Isso é Praça Olímpica, né? Praça Olímpica. Não, isso aí é Casa de Portugal, cara. Eu pensei que fosse Casa de Portugal. Porque eu vi o gol de hóquei ali, eu pensei, é Praça Olímpica. É Casa de Portugal. Né? Eu consegui definir essa imagem. Legal. Isso aí é uma outra banda já, aí é 1920, né? Chegando
quando a Estrada de Ferro chegava, é o trem chegando na fazendinha. Caramba. Então a legenda dessa fotografia está lá, a banda de música recebendo o trem. Então certamente que é uma banda dos anos 20, que pode ser o Grêmio 25 de dezembro ou o Grêmio Paquequé, os dois já existiam nessa época, né? Eu não consegui a identificação dessa banda. Na próxima imagem eu acho que a gente consegue identificar a banda. Tem mais umas aí? Essa aí você conhece, né? Essa aí é a famosa. Dá para ver as montanhas lá do interior, né? Então isso é bom sucesso. Bom sucesso. A banda de música Pena de Ouro. Essa Pena de Ouro durou, rapaz, até uns 10 anos. Hoje ela está desativada, não está se apresentando mais, mas existem ainda alguns músicos dela. Com um pouquinho de incentivo, eles podem voltar a se reunir, né? Bacana. É interessante a banda. Agora, a próxima imagem, essa é inédita, né? Vamos lá, a próxima banda de música, ela é uma banda que a gente sempre ouvia falar que existia, mas não tinha ideia de que teria uma imagem disso, né? Essa é a banda do Zezé Português. E o Zezé Português é esse cara, esse fortinho à esquerda, do lado da banda, né? Um vereador, dono da empresa de ônibus, Rainha da Posse, né? O que tá de terra, o Zé Augusto da Costa Júnior, que é o nome de avenida, né? Daquela estrada da Posse. E ele tinha uma banda lá, ele acompanhava. Essa banda atendia muito os eventos da Igreja Católica, né, as procissões. Então ele era muito atuante nessa época, né, uma liderança comunitária no bairro. Uma coisa interessante também, né, Vanderlei, é que essas bandas tiveram um papel fundamental na história da cidade, né? Praticamente, gente, não tinha DJ naquela época não, tá? Quem comandava mesmo as inaugurações, os atos públicos, eram essas bandas. E elas tinham um papel fundamental, não tinha ato público sem banda praticamente, né? Aliás, a tradição era essa mesmo, né? Elas eram a distração, né? É verdade. E era a atração do evento e a distração das pessoas. Hoje as pessoas vão no evento, estão distraídas no celular, estão distraídas em várias mídias que não havia na época. E uma coisa muito era bacana também é que essas bandas, elas eram um sinônimo de status nos casamentos, por exemplo, né? Era chique você casar, por exemplo, ao som do Grêmio Paquequé, né? Dos corais, dessas bandas. Era um negócio. Pô. É como hoje você vai num casamento elegante, vai ter lá uma orquestra, uma camerata tocando. Né? Naquela época a banda era um charme à parte. E eles se davam. A importância era tão grande que a própria vestimenta deles já era uma vestimenta solene, de gala, né? Solene. Eram toda cheia de. Era um atrativo à parte, né? Todo cheio de galhardio, né? Vamos dizer assim, era uma coisa bem. E o repertório, Vanderlei, assim, eu não estava lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Apesar de eu já ser vovô, não estava lá nem o Vanderlei, mas o Vanderlei pesquisador, sabe, né? Como é que era o repertório dessas bandas? Mas tinha muito repertório ruim, né? Mas ao contrário do que as pessoas podem imaginar, nós temos grandes autores de música clássica para bandas, né? Então tem muitos autores brasileiros, peças para bandas e peças brasileiras, de autores brasileiros. E eles tinham, dá para você perceber, na própria apresentação do Grêmio Musical Paquequé, por exemplo, que é a banda que restou, dessas todas, dos primeiros anos de 1910, eles executavam ali muitas peças complicadas, inclusive, mas eram peças específicas para bandas, onde os instrumentos têm limitações, né? Não só os músicos, né? E embora os músicos eram estudiosos, né? E alguns até faziam seus próprios instrumentos, consertavam seus instrumentos, era uma vida muito difícil, né? E as pessoas que têm importância nas bandas, maluca, né? As pessoas que têm importância nas bandas eram também pessoas que tinham importância nas outras atividades da cidade. Tá aí o Zé Teixeira Guimarães, um dos fundadores do Grêmio Musical Paquequé, né? A família do Tenente Júlio Meirelles, que eram também envolvidas com bandas de música na época, né? As pessoas que estavam envolvidas na política, vereador, né, o Zé Português, que era ele nunca vi ele tocando instrumento, nunca vi nada em imagem nesse sentido, mas era o cara que bancava, né? Era o cara que bancava aquilo ali, né? Era a pessoa envolvida. E a pessoa também que ia se apresentar, e como o instrumento dela se destacava, ela tinha também que se aprimorar na música, né? Hoje está mais fácil você estudar música. Você estuda pelo YouTube. Você estuda, tem as faculdades, né? Aliás, Teresópolis está precisando de uma faculdade de música. Está precisando, aliás, já passamos. A faculdade de música de Friburgo, por exemplo, tem muitos amigos que são formados lá, grandes músicos da cidade, Ricardo Oliveira, um monte de gente bacana da cidade que é formado em Friburgo, na faculdade de música de Friburgo. A faculdade de música de Friburgo recebe estudantes da região toda.
Por que a gente está perdendo a oportunidade? E os estudantes daqui, Celinha, professora, Sim, dão aula foram lá. dão aula lá para as crianças, porque além da faculdade que está ensinando os adultos, os jovens, tem a iniciação, que aí você tem a necessidade da iniciação. A criança já está querendo chegar, quando for adolescente, já está preparada para seguir. Essa é a minha profissão. E em Teresópolis nós temos músicos aí se destacando e até acompanhando grandes cantores brasileiros, né? Aí toda hora a gente tem notícia, principalmente violino, a gente tem alguns instrumentos aqui até que os músicos... Né? Nosso amigo Márcio Pombo também está fazendo vários discos aí, muito bacana. Teresópolis é muito procurado para isso, né? Se bem que falar que está fazendo disco é velho demais, né? Mas a gente está na foto do dia, então é falar de coisa velha. Não falamos LP, Pode né? falar disco, mas pelo menos não falei LP. Acho que nem CD se faz mais, né, cara? Nem CD. Hoje está tudo mudando, né? Muito bacana, né? Conhecemos um pouco aí desse universo riquíssimo, né? Que é o universo das bandas. Quero aproveitar a presença do Vanderlei aqui para finalizar o programa, te agradecendo demais. Hoje foi muito legal. Com relação aí às nossas surpresas para as mamães, né? Busque lá, se você perdeu a participação da Lilian e as suas alunas, né? A Juliana e a Luciana, procura lá no YouTube, veja que você vai ver que é um presente tanto para as mamães. E amanhã tem mais, tá? Garantido. Amanhã vários assuntos bacanas. Vamos estar aqui. O chefe vai estar de volta amanhã, né, Vanderlei? Cá estaremos, com certeza, esperando, inclusive, a sua participação, tá bom? Muito obrigado, uma excelente terça-feira para todos e amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Beijão, até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.